Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar sobre a Previdência do Espírito Santo, o Instituto de Previdência do Estado. A minha convidada é a Márcia Fiorotti, ela é diretora de Proteção Social do Instituto. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que tivemos recentemente e também as expectativas aí para os próximos meses, inclusive recadastramento previsto para já o ano que vem e também um aplicativo que logo vai ser lançado. Márcia Fiorotti é a nossa convidada. Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Em Destaque. Obrigada, Fabiana. A gente agradece o espaço. Em nome do nosso presidente, Dr. José Elias Marçal, e de todo o IPEA-JM, é uma satisfação a gente poder ter um espaço desse para a gente poder falar um pouquinho da Previdência Estadual, que é um assunto tão importante para os nossos segurados. Sem dúvida alguma, Márcia. Olha, eu que agradeço a presença, a disponibilidade, poder tirar dúvidas dos nossos telespectadores, em especial os servidores aqui do Espírito Santo, né, do Governo do Estado, que, enfim, tivemos mudanças recentes, né, Márcia? Eu acho que é importante a gente começar falando disso. Essas mudanças, eu queria que você começasse explicando a diferença do regime próprio da Previdência Social e o regime geral, não é isso? Isso, Fabiana, isso é muito importante porque as pessoas ainda confundem muito, né? A gente tem basicamente dois grandes regimes de previdência, que é o regime geral e o regime próprio. O regime geral de previdência é aquele vinculado ao INSS. Então, quem faz parte desse regime? Todos os empregados da iniciativa privada, né, os profissionais liberais, o pessoal de comércio, de indústria, né, os servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionados, eles contribuem para o INSS. Então, a aposentadoria deles, as pensões futuras, são todas concedidas pelo regime geral de previdência. Por outro lado, a gente tem um regime próprio de previdência social. Ele é exclusivo para servidores públicos efetivos. Então, todos os entes da federação constituíram seus regimes próprios, né? A União tem o seu regime próprio, os estados têm o regime próprio e os municípios. Alguns municípios, até pelo tamanho deles, eles optaram por continuar com o regime geral. Mas nos estados todos, né, pelo volume de servidores que comportam, eles fazem o quê? Eles têm seu próprio regime de previdência. Então, eles têm uma arrecadação própria, né? Tem a arrecadação do servidor, tem a contribuição também patronal dos estados, né? E aí a gente forma o quê? A gente forma esse regime, que aí essas aposentadorias e essas pensões são concedidas por esse regime próprio de previdência. Entendi. Aqui no estado, o nosso Instituto de Previdência, ele é composto por 43 mil segurados, entre aposentados e pensionistas, né? E ele abrange todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. E dentro do executivo a gente tem os servidores civis e os servidores militares, que também fazem parte do nosso Instituto de Previdência, né? A gestão disso tudo é dentro do IPEA-JM. Entendi. Né? A gente tem um quadro de 140 servidores. A gente tem uma diretoria composta por um presidente, mais 4 diretores, sendo que 3 diretores são servidores efetivos do Estado. Essa já é uma regra, inclusive, essa formação? Não, isso não existe uma exigência legal para isso. Isso é uma opção realmente aqui do governo, né? Por ser uma matéria muito técnica, né? Por ser uma matéria que tem muita dedicação, né? Eu já tenho 12 anos de instituto, né? Sim. Então, assim, sempre foi dada essa preferência para servidores efetivos estarem na gestão realmente do Instituto, né? Entendi. Agora, Márcia, uma outra coisa que também se fala muito também é a questão da reforma, né? Você discutiu muito a questão da reforma. Isso ainda a nível de, lógico, pelo INSS já se tornou uma realidade. No Estado ainda, como que está caminhando isso, né? Se discutiu muito, mas como que está de fato a situação? O que acontece? Em 2019, a gente teve a emenda constitucional número 103, que foi a que trouxe a reforma da Previdência. E ela foi em meados de 2019, e aí os estados reproduziram essa reforma dentro, né, da sua realidade. Sim. No estado do Espírito Santo já existe uma lei, é a Lei 938, é uma lei estadual, que regulamenta todas essas regras novas de aposentadoria, de pensão, dentro do estado do Espírito Santo. E é bom destacar que dentro da reforma da Previdência, houve essa separação da Previdência dos servidores civis e dos servidores militares.
Os militares, eles passaram a ter uma previdência própria, né? Eles têm um fundo de previdência própria, inclusive, que é o Fundo de Proteção Social, que a gente chama de FPS, e houve toda uma mudança nessa gestão da inatividade dos militares, né? Sim. A opção do Estado foi que a gestão permanecesse dentro do próprio Instituto, dentro do próprio IPAJM. Sim. E aí foi criada essa estrutura da Diretoria de Proteção Social. Atualmente eu sou a diretora, né? E dentro do nosso setor, o que a gente faz? A gente cuida da inatividade, que os militares a gente não fala que aposenta, né? O militar ele vai para a reserva ou ele é reformado, né? Entendi. Reformado por questão de invalidez ou questão de idade, entre outras questões. E a reserva é quando ele atinge o tempo, né, de necessário, né? de Pode já contribuição. se afastar do trabalho, vamos dizer Exatamente, assim, né? exatamente. Além da inatividade, a gente também cuida das pensões, né? A gente atualmente tem em cerca de 5 mil aposentados, né? Alguns em reserva, inatividade, né? Até porque você está falando isso porque a grande maioria deles são militares, né? São servidores, né? Por isso. Exatamente. Mas tem também aquele servidor que atua, por exemplo, em órgãos públicos. Isso. Então, esses estão aposentados realmente. Esses são os aposentados, né? Que ficaram do lado dos civis, né? Os servidores Certo. civis, né? Isso. E aí a gente tem uma massa realmente bem grande, né? E a gente tem 2 mil pensionistas de militares também, né? Então, dentro desses 43 mil segurados do IPAJM, Sim. a gente tem 5 mil militares inativos, 2 mil pensionistas de militares. Sim. E o restante todos são servidores civis. Aí de todos os poderes, né? De todos os poderes. Aí a gente tem o Judiciário, o Ministério Público, todo mundo, todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, eles são vinculados ao IPAJM. Entendi. Então, a concessão da aposentadoria deles é com o Instituto, IPAJM. né? O IPAJM. Tá certo. Olha, Márcia, eu vou te pedir para esperar um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, a gente vai continuar conversando com a Márcia Fiorotti, diretora de Proteção Social do Instituto da Previdência aqui do Espírito Santo. O programa Em Destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a diretora de Proteção Social do Instituto da Previdência do Espírito Santo, a Márcia Fiorotti. Márcia, tem uma situação que vocês lançaram agora recentemente, que é uma declaração de beneficiários para os militares, né? Isso, para dependentes dos militares. Isso. Essa declaração, ela é obrigatória na legislação dos militares. Então, todos os militares em vida devem fazer a sua declaração de beneficiários. Isso vale tanto para os ativos quanto para os inativos, né? Qual que é o objetivo disso? A gente vai formar um banco de dados, né? Um banco de dados com todas essas declarações que eles fizerem. A gente pede juntada de documentos, né? São filhos, né? Filhos menores de 21 anos, Sim. cônjuge, companheiro. A gente pede para já apresentar isso para a gente. Isso vai formar um banco de dados e isso futuramente, no momento da pensão, né, da concessão da pensão com o falecimento do militar, isso vai facilitar, isso vai agilizar a análise dessa pensão, né? A gente tem cerca de 11 mil militares ativos, né? São em torno de 9 mil policiais, 2 mil bombeiros, né? E os inativos, como a gente já conversou, né? Que são cerca de 5 mil. E a gente tem expectativa de receber de todos eles, né? Que isso realmente é muito importante para o IPAJM, para a gente ter essa informação ainda quando ele está em vida, né? Não precisa ter preocupação, essa documentação toda é sigilosa, né? A gente tem, no site do Instituto, tem todas as informações de como é que faz para apresentar esse documento, né? A gente tem uma opção de fazer isso de forma eletrônica, tem um sistema que todos os servidores, tanto o servidor ativo como o aposentado também na condição de cidadão, eles conseguem acessar um sistema do Estado que é chamado sistema de EDOCS, né? Através desse EDOCS, ele pode fazer sua declaração de casa, vai enviar para a gente, o documento vai ficar como sigiloso, vai ser recebido no setor que vai ser analisado e vai fazer parte desse banco de dados. Nenhuma outra pessoa vai conseguir acessar essa informação, né? Mas para a gente ela é muito importante, não só para a gente,
como por esse próprio beneficiário, né? Porque na hora que a pessoa falece, até ela juntar a documentação, está naquele momento difícil da família, né? Da tristeza, né? De ter perdido um ente, né? E aí tem que ir em cartório buscar documento e tal. Então, se ele já faz isso em vida, isso realmente assim, é muito importante, né? Muito Bacana. importante. E aí a gente tem na lista de beneficiários, a gente tem o cônjuge, companheiro, união estável, plenamente reconhecida pela gente, o filho menor de 21 anos, o filho do estudante universitário, né? Os pais, no caso de serem dependentes econômicos, né? A gente tem um rol de beneficiários. Bacana. Mas o nosso site tem tudo. Tem todas essas informações, né? Mas outra questão, vocês vão abrir agora em janeiro do ano que vem um recadastramento, aquela questão da prova de vida, não é isso? Exatamente. Vai ser nos mesmos moldes que o INSS. Isso aí é uma inovação do IPAJM, né? Porque até então a gente seguia aquela obrigatoriedade de a cada 5 anos de fazer um recadastramento, mas com atualização de dados cadastrais, né? Que a gente chama de censo previdenciário. A partir de 2022, a gente vai fazer a prova de vida no mês de aniversário, né? Isso é mais uma forma de segurança para o regime de previdência, né? A gente tem vários meios de identificar as pessoas que faleceram, a gente tem acesso ao sistema de cartório, ao Sistema Nacional de Óbitos, a gente também tem acesso, mas, né, para a gente ter mais segurança, qual que é a ideia? Que o nosso segurado e o nosso pensionista, eles, no mês de aniversário, vão até uma rede bancária que vai ser definida ainda e que possam fazer sua prova de vida presencialmente. Bacana. Márcia, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria falar dessa novidade. Vocês estão aí estudando lançar um aplicativo também. A gente tem 30 segundos, mas queria que você registrasse. Tá, exatamente. Até por conta da pandemia e do nosso grupo ser um grupo de uma idade, né, que está vendo grupo de risco. Então, assim, para a gente poder facilitar esse recadastramento, a gente vai fazer também via aplicativo. Então, as pessoas também de casa vão poder estar fazendo esse recadastramento. Já tem previsão do aplicativo? Deve ser para dezembro, né? Porque aí janeiro já começa. Já para fazer o recadastramento também pelo aplicativo. Exatamente. Tá certo. Olha, gente, o tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a Márcia Fiorotti, diretora de Proteção Social do Instituto da Previdência aqui do Espírito Santo, conversando com a gente sobre essas novidades, essas mudanças e também trazendo esse serviço, né, que é a questão do recadastramento e também do aplicativo que deve ser lançado aí já em breve. Márcia, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no programa. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, Márcia. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a Márcia Fiorotti, diretora de Proteção Social do Instituto de Previdência aqui do Espírito Santo, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá!